é o nosso Deus. Irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias agora no texto que nós vamos ter como texto básico, que está em Hebreus. Hebreus 4, versículo 12. Vamos partir para nosso estudo nessa noite, vendo algumas figuras que remetem à palavra de Deus, né? As figuras que representam as figuras da Bíblia. Esse é o tema, podemos dizer, esse é o tema do nosso estudo nesta noite, né? Com os irmãos aqui, que fiquem bem à vontade também para falar, para darmos aí ideias e posicionamentos, né? Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Hebreus 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a palavra de Deus. E é nisso que cremos, reconhecendo que Deus fala conosco através da sua palavra. Por isso estudamos, lemos, né? Devemos aqui, o nosso estudo nessa noite é para relembrarmos o quanto essa palavra é importante para as nossas vidas. Oremos mais uma vez e depois estaremos estudando um pouco sobre o que essa lição trouxe, né, há algum tempo atrás, e cremos que é atual e sempre fala aos nossos corações. Pai amado, nós mais uma vez colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que há falha, há pecador, mas que aqui a Tua palavra, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, que o Senhor usa para com os Teus servos, para expor, para estudarmos e para juntos aqui todos aprendermos. Aqui aqueles que se encontram presencialmente, aqueles que porventura nos assistem, que assistirão depois a este vídeo, mas que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, nos ajude a entender a Tua palavra e a vivenciar realmente isso no nosso dia a dia, a importância que é a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida de cada um cristão, que é a revelação bíblica, que é aquilo que o Senhor tem para possamos despertar espiritualmente, renovar as nossas forças, consolar, mas é a Tua palavra que o Senhor usa e fala conosco dia após dia, que possamos utilizá-la, que possamos aprender a cada dia mais. Ajude-nos, ó Pai, fortaleça nossas vidas e a de cada irmão aqui, fortalecendo-nos, ó Pai, a entender e a expressar a Tua palavra com fidelidade. É a oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Irmãos, a Bíblia. Quando nós perguntarmos aqui o que é a Bíblia, o que é a Escritura Sagrada, esse livro aqui também, A Razão de Nossa Fé, de Adão Carlos Nascimento, diz assim: o que é a Escritura Sagrada? É a palavra de Deus expressa em forma escrita. É o livro que dá aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário para a salvação. 2 Timóteo 3, 15, 16. Nós temos a nossa Bíblia composta de 66 livros, 36 autores, né? Tempos diferentes, mais ou menos 1.600 anos diferentes, né? Período que ela foi escrito. No entanto, o autor, né, da Bíblia é o próprio Deus, que inspirou os autores a que nós referimos. Então é sobre a Bíblia, a Sagrada Escritura, que nós iremos estudando nessa noite, né? E nós vemos muitas pessoas questionando a Bíblia, né? E aí nós temos Billy Graham, né, grande expositor bíblico. Ele tem uma frase que diz assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal que circulará amanhã, dando a importância que a Bíblia tem. E essa reflexão nessa noite é se nós realmente estamos dando a importância para a Bíblia, para as Escrituras. E aqui, nesse estudo dessa lição, ela traz assim algumas figuras da Bíblia, né? E a primeira figura foi a que nós lemos aí em Lucas, capítulo 8, versículo 4 e 5. A Bíblia é essa semente, né? Se nós olharmos ali, Lucas, ele fala que essa boa semente, ela cai em vários lugares, ela tem o poder de transformar, mas tem o poder também de separar aqueles que não ouvirão. Mas essa semente aqui é a palavra de Deus, né? O texto apresenta a semente como sendo a palavra de Deus, o nosso coração é o solo. Se nós olharmos bem a reflexão sobre isso, irmãos, quanto essa semente, quanto temos lido, né?
como tem dado importância a essa semente, né? Nós podemos ver que o solo, nós vamos ali às vezes, né? Não sou muito de roça, né? Mas vamos ali para a roça, não mexemos muito, mas o solo sem nada não tem importância nenhuma, né? Se nós vamos ali em algum lugar, nós vamos colher aonde dão frutos. Aquelas árvores, aquele solo que não tem fruto, que não tem nada, nós passamos despercebidos, não faz a diferença na nossa vida, né? Nós podemos ver o quanto essa semente, né, é importante, e podemos ver que a Bíblia, né, ela usa assim várias figuras para realmente trazer o nosso dia a dia. Olharmos para o nosso viver de hoje, o nosso viver diário, né, essa figura de linguagem, essas figuras que a Bíblia nos apresenta, mas dentro desse contexto nós podemos dizer que a primeira figura, uma dessas primeiras figuras estudada nesta noite, para essa lição, para esse estudo, nos faz relembrar sobre a semente. A Bíblia é essa boa semente, que nós temos que ler, que nós temos que pregar, e ela vai sim cair no solo, nos corações, e vai agir segundo ali a vontade do Senhor. Mas nós não podemos esquecer, não podemos deixar de negligenciar nunca a palavra de Deus. Em momentos onde muitas pessoas perdem tantos momentos com afazeres, com tantas situações, nós a cada dia mais, tempos atuais, tempos difíceis ou tempos bons, temos que ter a consciência de que essa boa semente, que é a palavra de Deus, ela que nos traz conforto, traz auxílio, traz a condição de termos uma vida, né, renovada, uma vida transformada pelo Senhor. E nós temos, né, essa semente que transforma os corações. Um outro texto que também temos, uma outra figura de linguagem, nós podemos encontrar ali em Tiago 1, versículo 23. Tiago 1, versículo 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Para que serve o espelho? O espelho nos mostra aquilo que realmente somos, né? As pessoas podem falar, às vezes a gente não acredita, mas está com uma mancha, alguma coisa, e você vai no espelho e olha para ver o que é. O espelho realmente mostra aquilo que somos. E dentro dessas figuras que a Bíblia usa, as figuras da Bíblia, a Bíblia se compara então a um espelho, porque ao lermos a tua palavra, lermos a Bíblia, ela realmente vai mostrar ao ser humano aquilo que ele é. O espelho nos mostra realmente aquilo que somos. Momento onde temos pessoas com tantas vaidades, com tantos achismos, se achando que são tantas coisas importantes ou se são insubstituíveis. E nós cremos que pela palavra de Deus, ao nós olharmos as Escrituras, nós podemos ver o quanto somos falhos e pecadores. Então a Bíblia tem esse poder que é a semente, que é a boa palavra, e esse poder que é o espelho. Essas figuras representam bem a Escritura, a palavra de Deus. O espelho, porque lemos as Escrituras, olhamos para quem somos. Eu não sei se os irmãos têm algumas, às vezes, experiência, mas às vezes a gente se acha alguma coisa, né? Se acha bom, se acha até bom crente. E aí quando a gente pega e vai ler a Bíblia, a gente não é tão bom crente assim, né? Nós vemos que precisamos de tantas coisas, vemos que precisamos melhorar. Olhamos e pegamos o povo de Israel e às vezes nós gostamos de criticar o povo de Israel, mas que povo é este? Estávamos lendo, né? Começamos de novo a leitura anual agora desse ano, e ali lendo em Êxodo já, nós podemos ver que o povo de Israel, após 1 mês e meio, praticamente 1 mês e 15 dias, né, ao sair ali do Egito, ao ver as bênçãos de Deus, ao ver o mar vermelho aberto, ao ver Faraó sendo morto, ali em Êxodo 15, aquele cântico de Moisés engrandecendo o nome do nosso Deus, e um pouco mais à frente o povo já reclama: cadê o maná? Cadê a água? O Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui? E quando nós lemos isso tudo, às vezes nós achamos que nós somos crentes, somos bons, que nós lá não faríamos isso. Mas esse espelho, essa Escritura nos mostra que somos tão falhos, somos pecadores. Que se estivéssemos lá, ao vermos também a glória de Deus há pouco tempo, nós já também estaríamos ali, quem sabe, reclamando, questionando o poder de Deus, questionando a glória de Deus. E por isso que nós, irmãos, nunca devemos de olhar para essas Escrituras,
Lembrar dessas figuras que é sempre bom, né, quando saímos de casa, olhar no espelho para ver como estamos. A Bíblia é essa que nos transforma, que nos traz esse entendimento, que nos faz olhar o que somos. Não podemos sair sem olhar o que somos. E a Bíblia nos traz essa figura que não podemos ser cristãos, não podemos viver uma vida cristã, uma vida de fidelidade ao Senhor, sem lermos as Escrituras, porque ela é a semente, porque ela é esse espelho. Mas, caminhando, ela também é a água. Efésios 5:26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ela nos purifica, ela nos limpa. A palavra de Deus, ela nos transforma, né? Nós podemos dizer que a água, existe um ditado por aí que diz que a água lava tudo, menos língua de falador, não é isso? É um ditado popular, mas aqui nós temos a Bíblia, essa palavra e essa água que limpa tudo. Até língua de quem às vezes fala muito. Essa palavra que nos ensina ali em Provérbios a dominar a nossa fala, a todos os contextos bíblicos, a amar o nosso próximo, a ter cuidado com o que fazemos. Irmãos, então essa figura da água, ela nos transforma e nos faz lembrar que a Bíblia é a única coisa que podemos ter firme fidelidade absoluta, que pode lavar o homem, lavar as nossas vidas, lavar do nosso pecado, lavar da nossa impureza. A palavra de Deus é maravilhosa, pois ela nos revela quem somos, mas também nos limpa. No Salmo 51:7 diz assim: Davi, que assim é confrontado por causa do pecado, pede ao Senhor: lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Salmo 51:7b. Se olharmos, Davi foi confrontado pelo seu pecado, pela sua impureza, e ali ele pede ao Senhor: água, lava-me. E essa água continua a transformar, a lavar nossas vidas, através da palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus é essa ação transformadora e essa dá a entender essas figuras que nos fazem lembrar do nosso dia a dia. Se nós olharmos aqui as parábolas, né, elas transformavam ali e não havia tanto entendimento. E o Senhor, no livro que lemos de Lucas, fala que era para que alguns lessem e não entendessem. Quantos hoje também têm escutado, têm entendido todas essas figuras do nosso dia a dia, da nossa realidade, mas não se atentam para aquilo que é realmente a palavra de Deus, as Escrituras, que falam aos nossos corações. É a semente, é o espelho e é também a água. Nós podemos ver aqui que essa é a presença da palavra de Deus, a essência da palavra de Deus. Precisamos permitir que a palavra de Deus limpe de nossa vida as manchas que o pecado deixa, a poeira do mundo que muitas vezes fica grudada em nossas vestes. Lendo há um tempo atrás também algum livro, esqueci o nome agora do autor, e ele dizia que há muitos crentes que deixam as suas Bíblias tão paradas que dá para escrever com o dedo o tamanho do pecado na Bíblia. Tantas Bíblias empoeiradas que tem. Tantos crentes, cristãos, que não têm lido a sua Bíblia e ela tem ficado cheia de poeiras, cheio de esquecimento, tem sido deixado de lado, tem sido ali renegado por tantas coisas. Mas, irmãos, o Senhor sempre vem nos lembrar, né? E aqui nessas figuras Ele nos lembra que nós precisamos das Escrituras, nós precisamos dessa água. Diz que o ser humano precisa da água para sobreviver. Nós precisamos dessa água que é a Bíblia para nos limpar, para nos purificar, para nos mostrar através desse espelho quem somos, para mostrar a nossa realidade, para mostrar realmente aquilo que precisamos fazer. Mas a Bíblia, diante disso tudo, ela tem a sua eficácia, né? Ela não é apenas essa semente, esse espelho e essa água, mas ela é essa espada, como diz em Hebreus, próprio Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nós lemos: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Aqui temos uma outra figura de linguagem, também uma figura da Bíblia. Podemos dizer que já olhamos a semente, o espelho, a água, e agora estamos na quarta, que é a espada. Eficaz é algo que produz o efeito desejado,
Dessa forma, a palavra de Deus possui essa virtude de alcançar os resultados, satisfazendo o autor e os leitores. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é essa espada que corta, que tira aquilo que é impuro, mas é aquela também que defende. Se nós olharmos contextos de espada, ela tem podemos dizer, dois significados, que é de ataque e de defesa. E a Bíblia, ela tem essa também qualidade de ataque e de defesa, que é de nos limpar, de tirar, mas também de nos defender, né? Se nós olharmos ali a couraça ali da justiça, né, que temos que ter a espada. Se nós olharmos aquilo que nós precisamos ter para nos defender, a nossa armadura de Deus, a espada faz parte dessa armadura como defesa. Mas a espada também, ela serve para cortar, para tirar, né? Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que precisamos fazer, nos esquecemos daquilo que precisamos realmente ser, né? Cristãos verdadeiros, nos esquecemos que somos passageiros, né, neste mundo. Nós muitas vezes lembramos da morte quando alguém se vai, mas nós nos esquecemos que este tempo aqui é passageiro para todos. Todos nós um dia iremos ou estaremos aqui no retorno de Cristo, mas o certo é que esta vida passa. E essa espada sempre tem que nos lembrar disso, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho que tem que nos mover, que a nossa vida tem que se moldar através do Evangelho, através das Escrituras, né? Em nossas lutas, a palavra de Deus é a espada da nossa defesa. Ao descrever toda a armadura de Deus, Efésios 6:11, o apóstolo nos ensina que o instrumento que o Espírito usa como espada na batalha é a palavra de Deus. Quantos de nós têm perdido a batalha porque não temos usado a espada, a palavra de Deus? Temos ficado expostos a tantos questionamentos, a tantas interpretações erradas, interpretações diferentes. E dizia há algum tempo atrás que presbiteriano era bom da palavra, né? Era bom conhecedor da Bíblia. Mas será se ainda é atualmente hoje? Será se nós conhecemos, né? E se nós realmente usamos bem essa palavra de Deus? Mas essa figura nos mostra que ela é necessária para as nossas vidas, essa espada. Nós temos uma outra figura usada que é o fogo. Está lá em Jeremias 23, 29. O pastor, né, ele já pregou algumas vezes sobre o fogo, que esse fogo purifica, que esse fogo ele elimina as impurezas. E em Jeremias 23, o versículo 29 diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que os miúça apenha? Ah, irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia que nós temos aqui no nosso dia a dia, eu e você estamos com ela aqui, ela é um fogo, que ela nos esmiuçua, ela retira de nós as nossas impurezas, ela muda, transforma a nossa vida. Salmo 18:3 nos relata que o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo, e o poder de Deus manifestado a nós. É a voz do Senhor que fala conosco na leitura da palavra e consome todo o mal, purificando o nosso coração. O fogo, ele vai nos transformando, e esse fogo é a palavra de Deus. Há muita gente querendo fogo através de manifestações, através de uma espiritualidade de aparência, mas o fogo que precisamos, né, é o fogo da Bíblia, é o fogo bíblico, é esse fogo que nos move, que nos trabalha, que muda o nosso ser, que muda a nossa essência. Esse fogo realmente que tira todas essas impurezas. E aqui, irmãos, a essência disso tudo é retornarmos à leitura bíblica. O pastor Moisés aqui no estudo da escola dominical disse a respeito da leitura bíblica. E nós podemos ver que há muita gente querendo ser cristão, há muita gente querendo avivamento, há muita gente querendo transformações na igreja, transformações, avivamentos e atitudes diferentes. Mas dia após dia continuamos uma dificuldade de ler a Bíblia, uma dificuldade de orar e assentar diante do Senhor. Nós podemos ver que a Bíblia está repleta de nos ensinar que o nosso básico cristão é as Sagradas Escrituras, é a leitura bíblica. Não há como ser cristão sem lermos, não há como ter transformações sem praticarmos essa leitura, sem realmente nos debruçarmos. Ela não é somente o fogo, mas ela é também um martelo. O mesmo versículo diz do martelo.
esmagar em pedaços, despedaçar. A palavra de Deus quebranta o coração do homem. Quantas vidas nós vemos transformadas pela palavra de Deus, por essa leitura, por a exposição da palavra, a pregação da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Mas às vezes nós perdemos tantos nossos tempos com tantas outras coisas. Mas precisamos relembrar que para sermos quebrados, para sermos trabalhados e para melhorarmos a cada dia mais, precisamos desse martelo. Esse martelo que vai nos refletir, que vai nos moldar, que vai quebrar aquilo que precisa ser quebrado, através da leitura. A palavra de Deus é essa que pode quebrar os nossos corações, quebrar o coração desse povo que muitas vezes anda distante do Senhor, quebrar o coração nosso que muitas vezes achamos que somos bons, quebrar o coração da igreja que às vezes se acha distante, se acha com condições de negar a existência e negar aquilo que Deus tem feito através das ações, através das atitudes. E é a palavra de Deus, através desses símbolos, que nos mostra o quanto ela é importante. Nesta noite, bem rapidamente, então, irmãos, nós trouxemos essas figuras. A Bíblia tem várias outras figuras, ouro, âncora, lâmpada, mas não vamos expor aqui nessa noite todas. Mas creio que essas figuras aqui, até agora estudadas, elas nos fazem lembrar e nos fazem realmente voltar a quanto importância temos dado à palavra de Deus. Quanto tempo? A leitura bíblica anual. Ano passado tivemos aí nosso irmão presbítero Vilmar, que trouxe a leitura bíblica aí para a igreja. Quantos começaram e não terminaram? Quantos esse ano já se dispuseram a ler, mas já pararam pelo caminho? Mas o Senhor sempre nos ensina e nos remete nessas figuras de que, se não lermos a palavra de Deus, não vamos receber essa semente. Se não lermos a palavra de Deus, não vamos ter um espelho. Se não lermos a palavra de Deus, não teremos água para sermos purificados. Não teremos um martelo para ser quebrado. Não teremos a espada para sermos cortados. Não teremos o fogo para sermos liquidados. Não teremos vida com Cristo. Não teremos santidade. Não teremos igreja avivada. Não teremos mundo transformado. Poderemos ter cura para doenças. Poderemos ter realizações pessoais. Mas sem a palavra de Deus não vamos ter vida com Cristo. Porque é a palavra que faz toda essa transformação. Toda essa ação. Tudo aquilo que o ser humano precisa para viver uma vida com Cristo está nas Escrituras. Devemos, irmãos, então, a cada dia mais nos atermos a essas Escrituras, que não precisam ser renovadas, que não precisam de ser adaptadas à atualidade, mas que é atual, mais atual do que qualquer outra coisa. Como diz Billy Graham, mais atual do que o jornal que circulará amanhã, depois de amanhã e depois de depois. A Bíblia é sempre atual. A Bíblia é esta palavra de Deus que transforma, que muda, que nos continua fortalecendo as nossas vidas, que nos dá esperança, mas que nos sustenta ao passarmos por este mundo, com as suas figuras, com as suas interpretações, mas precisamos seguir firmes, precisamos permanecer firmes, lendo, não desanimando e aprendendo cada dia mais com as Escrituras. Sabemos que não devemos ler por ler, não é um livro qualquer, mas é um livro que traz aquilo que Deus quer para as nossas vidas, aquilo que precisamos e aquilo que Ele nos orienta a fazer dia após dia. Nesta noite, nesse estudo, possamos, dentro dessas figuras, relembrar e guardar o quanto é importante a palavra de Deus, o quanto nós precisamos dela. A hora que você for beber água, lembre-se que a palavra de Deus, ela é mais importante, ela limpa, ela faz a diferença em nossas vidas, ela transforma as nossas vidas. Todas essas figuras nos remetem ao nosso viver diário, para realmente lembrarmos e vivenciarmos o quanto é importante e o quanto precisamos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos faça vivenciar a cada dia isso. Vamos então estar encerrando então o nosso estudo nessa noite. Convido os irmãos a estar se colocando de pé.